a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, e ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Vamos orar então. Baixe sua cabeça aí. Senhor Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, te rendemos graças, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, poderoso, que nos tem nas palmas das tuas mãos, Pai. Muito obrigado pelo teu amor e pela tua misericórdia que o Senhor derrama sobre as nossas vidas todas as manhãs, todos os dias, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e tem realizado. Este culto, Pai, tudo o que nós vamos fazer aqui é para o Senhor, é para honrar e glorificar o teu santo nome. Pai, peço por aqueles que estão ouvindo, Pai, nas suas casas, assistindo esta transmissão, que eles possam ser, Pai, fortemente impactados pela tua palavra, confrontados pela tua palavra, Pai, e que realmente esta palavra possa trazer renovo, conforto, transformação na vida dos nossos irmãos, meu Deus. Muito obrigado por tudo, absolutamente tudo, Pai. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor então? Vamos, fica em pé aí na sua casa. Eu ia pedir para vocês pular, dançar, mas essa música não é muito propício para isso, né? É? Então vamos lá, vamos louvar o Senhor com alegria. Levante-se, chame todo mundo, chama a vovozinha, a tia, e vamos pular, vamos cantar com alegria para o nosso Senhor. É para Ele, que Ele seja glorificado. Amém? Ó vinde fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados
Adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Seja o nome do Senhor. Amém. Vamos lá. Amém, igreja. Agora nós iremos ler o catecismo. Nós estamos na semana 21. A pergunta 54. O que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? Creio que o Filho de Deus reúne, protege e conserva, dentre todo o gênero humano, sua comunidade, eleita para a vida eterna. Isso ele fez por seu Espírito e sua palavra, na unidade da verdadeira fé, desde o princípio do mundo até o fim. Creio que sou membro vivo dessa igreja, agora e para sempre. 55. Como você entende as palavras, a comunhão dos santos? Resposta. Primeiro, entendo que todos os crentes, juntos e cada um por si, têm como membros comunhão com Cristo, o Senhor, e todos os seus ricos dons. Segundo, que todos devem sentir-se obrigados a usar seus dons com vontade e alegria para o bem de outros membros. Última pergunta. O que você crê sobre a remissão dos pecados? Creio que Deus, por causa da satisfação em Cristo, jamais quer lembrar-se de meus pecados e de minha natureza pecaminosa, que devo combater durante toda a minha vida. Mas Ele me dá a justiça de Cristo pela graça, e assim nunca mais serei condenado por Deus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, então, com alegria. Se você se sentou, levante-se, por gentileza. Vamos louvar o Senhor com alegria. Dizer que Ele é santo, santo, poderoso. É o que era e é o que há de vir. Amém? Vamos louvar o nosso Deus com alegria. Santo, santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és, santo, santo Deus tu és.
e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, e me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, Santo, Santo Deus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus tu és. Amém. Louvado seja o Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite, possa fazer realmente, de fato, um mover profundo no seu coração. Amém? Vamos dar seguimento ao nosso culto.
Graças e paz a todos, boa noite, você que está nos assistindo. Nós vamos continuar então o nosso tempo de culto e espero que Deus já esteja ministrando na sua vida, edificando o seu coração com essa transmissão dessa noite. Eu sei que não é a mesma coisa que estarmos reunidos no mesmo lugar, mas é o que temos hoje, é o que Deus nos deu pela sua graça e nós celebraremos o Senhor. Cada casa, cada família é um local de culto. Você pode reunir a sua família, pode cultuar a Deus com seus irmãos em Cristo na sua casa e usar essa ferramenta da transmissão da internet para ser um instrumento aí na sua casa, no seu culto agora. É um culto doméstico. São vários cultos domésticos na sua casa e nós estamos juntos cultuando como igreja ao Senhor. Certo? E nós vamos continuar então com a nossa série, uma série de quarentena, série nessa época de pandemia, com o tema O Evangelho na Real. Como o Evangelho se aplica ao nosso dia a dia. Nós temos as manhãs com a nossa EBD e as noites focando mais em áreas práticas. E hoje vamos falar sobre como o Evangelho altera a configuração da morte, como o Evangelho reconfigura a ideia, a realidade da morte na vida humana, especialmente na vida cristã, tá certo? E nós temos basicamente duas formas, duas maneiras de agir em relação à morte. Todo mundo está me ouvindo bem em casa? O pessoal está pegando feedback? Tá bom o som? Nós temos basicamente duas formas, que são basicamente as duas formas que nós vimos naquela primeira mensagem que tivemos antes de começar a série sobre o Evangelho. E essas duas formas são basicamente da seguinte maneira em relação à morte. A primeira forma é a seguinte: se a morte virá, preciso aproveitar a vida do jeito que quiser e puder. E aí, ideias como seja feliz, ou celebre a vida, né, antes que a morte chegue, celebre a vida, seja feliz, faça o que você puder fazer para ser feliz antes que a morte chegue, são um pouco das frases ou das ideias, nada contra com a frase em si, mas elas acompanham toda uma ideia de que é importante fazer o que for necessário, é importante fazer de tudo para ser feliz nesse mundo agora, porque a morte pode chegar a qualquer momento. E no tempo que a gente tem vivido de coronavírus, de Covid, e ouvir notícias de morte todo dia, nunca a gente se ouviu tanto sobre a morte. Talvez você tenha pensado muito sobre como viver essa vida até aquele dia. E talvez essa seja a sua forma de lidar. Se a morte virá, se a morte pode chegar agora, se a morte pode chegar nessa pandemia, eu preciso então viver, aproveitar a vida do jeito que der, do jeito que eu puder, ser feliz. Essa visão de mundo, essa visão de lidar com a morte, é uma visão que busca, que traz uma busca desenfreada por valor e significado na vida, através daquilo que se faz. Há também uma tendência a uma fuga do anonimato, as pessoas querem aparecer, elas querem mostrar, querem ter significado, e hoje a gente está vivendo isso através das redes sociais, todo mundo quer fazer live. Um certo dia alguém disse que tinha uma live da Gisele Bündchen com um tiririca. Brincadeira, né? Não tinha isso. Mas é porque é live de tudo, né? Todo mundo fazendo live. Então uma tentativa de estar exposto. É um modo livre de viver. É um modo que normalmente relativiza os padrões morais, os padrões da sociedade, como nós vimos na história do filho pródigo, o filho mais novo. Então, enquanto a morte não chega, eu vou viver livre do meu jeito, vou negar tudo e todos os padrões para ser feliz. E a outra maneira, basicamente, são duas. A segunda é: se a morte é real, preciso ter uma vida de moralidade, preciso ter uma vida regrada, eu preciso ajudar o próximo para garantir um lugar na eternidade. Então, tenho que me manter firme em padrões morais, éticos, porque esse é o caminho da felicidade, esse é o caminho de viver até chegar à morte. Então, eu preciso viver assim.
Então eu quero ter uma família, porque uma família é coisa boa, e é de fato, esse não é o ponto aqui. Ou eu quero ter um bom emprego, uma boa causa, para lidar com essa causa, uma causa do bem. Então eu busco o significado através dos bons valores sociais, de ajudar ao próximo, de me dedicar numa causa legal, ecológica ou qualquer coisa do tipo. Gente, não é o ponto, não estou dizendo que essas coisas não valem, mas eu estou falando das formas como as pessoas lidam. Basicamente são duas formas. Uma é o estilo livre, eu vou atrás da minha felicidade a todo custo, eu abro mão de padrões. E a segunda é, por meio dos padrões morais, eu busco o significado antes da morte. Eu busco viver, é um modo de viver mais conservador, um modo mais regrado, abaixo de normas religiosas e morais. E dentro desse modo existe alguma esperança diferente do outro. Dentro desse modo há uma esperança e uma expectativa após morte, porém é uma esperança indefinida. É uma esperança que eu não sei muito bem como as coisas vão ser, então deixa eu ser bom, deixa eu procurar ser o melhor que eu puder ser hoje, ser alguém do bem, me preocupar, ser altruísta, para eu garantir se há um lugar na eternidade, eu preciso garantir. Essa é uma segunda forma de lidar com a morte. E ela está muito mais relacionada à história lá do filho pródigo, do filho mais velho. O filho mais velho lidaria com a morte dessa forma, basicamente. E o que há de comum, então, entre essas duas formas? Nas duas formas há uma tentativa de ignorar a morte, de esquecer um pouco essa dura realidade, esquecer que a morte existe, e de tentar de alguma maneira aplacar o terror da morte. Ou eu tento aplacar o terror da morte através de só buscar a felicidade, de só buscar as coisas boas da vida, de viver um estilo de vida feliz, alegre, otimista sempre, livre, ou através de fazer coisas boas. Eu estou tentando esquecer dessa triste realidade, e se ela existe, eu quero aproveitar a vida, ou se ela existe, eu quero fazer algo de relevante para garantir um lugar após a morte. Mas o que é comum é que eu tento esquecer dessa realidade. Mas a morte, e é uma citação, a morte é uma realidade terrivelmente cruel, feia, horrenda e triste. Todos iremos morrer. Na morte, toda a beleza se vai, toda a vitalidade desaparece, laços são quebrados e a solidão tomam o lugar. A morte destrói as memórias mais felizes. A morte separa pessoas que se amam para sempre. Essa é a dura realidade da morte. E se você tem alguém que você ama, que você já perdeu, provavelmente você já experimentou o amargo da morte. Já viu o quanto a morte é cruel, dura. O quanto essa realidade é algo que é antinatural para a gente. Nós não nascemos para a morte, nós não conseguimos lidar com a morte, porque de fato a morte oferece destruição, oferece quebra, oferece a destruição dessas memórias felizes. Elas separam pessoas que amam. No final da sua vida, geralmente se você for a pessoa mais velha da sua família, você vai estar sozinho depois de ver todos morrerem. A morte é terrível. E se você já viu pessoas que você ama morrer, ou se você já viu pessoas na sua frente morrer, ou se você já se deparou com a morte, você sabe do que eu estou falando. E eu queria citar 3 pessoas que falam da morte, da cultura, e olha como cada cultura ou cada realidade fala sobre a morte. São pessoas não cristãs. A primeira é o Woody Allen, né? Ele é um cineasta, e o Woody Allen diz o seguinte sobre a morte: absolutamente espantadora. A morte é absolutamente espantadora em seu terror. Não que eu tenha medo de morrer, ele diz, apenas não quero estar lá quando acontecer. Ariano Suassuna, no livro, né, no filme também, Alto da Compadecida, diz sobre a morte: cumpriu sua sentença, encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo o que é vivo
num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. Ariano Suassuna, inclusive, já faleceu. E a última é de Ronald Dworkin, um filósofo americano, que diz: o mais horrível da morte é o esquecimento. A terrível e absoluta morte da luz. A morte domina porque não é apenas o começo do nada, mas o fim de tudo. Essas são algumas das perspectivas sobre a morte. Quando você começa a pensar na morte, você sente o horror da morte. Mas eu queria dizer, e é isso que nós queremos pensar hoje, que o Evangelho é a melhor notícia. A notícia que pode superar o horror e crueldade da morte. O Evangelho é sobre alguém que morre por nós, para que possamos viver. O que Cristo é e o que Cristo fez é a única maneira honesta e real para resolver e lidar definitivamente com a morte. Em primeiro lugar, então, eu queria falar com você sobre como que a Bíblia trata a morte. A Bíblia não trata a morte. A Bíblia não trata a morte menos horrorizante do que ela é. A Bíblia lida com a morte como algo de fato horrorizante. E em 1 Coríntios 15, 26, Paulo nos lembra que nosso último inimigo a ser vencido é a morte. No Salmo 88, do 2 ao 5, o Salmo de Emã, um salmo desesperador, você pode depois ler com calma, mas o verso 2 a 5, Emã fala da sua realidade diante da constante, da iminência da morte, do constante perigo de morte. E olha o que Emã diz, ele diz: agora ouve minha oração, escuta meu clamor, pois minha vida está cheia de problemas e a morte se aproxima. Ele diz: fui considerado morto, alguém que já não tem forças. Deixaram-me entre os mortos, estendido como um cadáver no túmulo. Caí no esquecimento, estou separado do teu cuidado. Era assim que ele se via na sua iminência situação de morte. E do verso 9 ao 12 ele diz: as lágrimas de aflição me cegaram os olhos. Ele chorava tanto que ele não conseguia mais ver, de tanta angústia pela aflição da morte. Todos os dias clamo por ti, Senhor, e a ti levanto as mãos. Será que tuas maravilhas, olha o que ele diz, e ele começa a argumentar com Deus, será que tuas maravilhas têm algum uso para os mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Podem os que estão no túmulo anunciar o teu amor? Podem proclamar tua fidelidade num lugar de destruição? Acaso as trevas falam de tuas maravilhas? Pode alguém, na terra do esquecimento, contar de tua justiça? Olha a perspectiva de Emã sobre a morte, a terra do esquecimento, o lugar de destruição. A Bíblia trata da morte de maneira realista, com a sua realidade horrível que a morte é. Jesus também viu a morte em toda a sua capacidade destruidora. E quando Jesus viu, lá em João, o sofrimento de duas irmãs, familiares de Lázaro, seu amigo, Jesus chora pela realidade da morte. Jesus também sentiu na sua vida humana essa realidade da morte, vendo a crueldade da morte em uma família que perdeu um ente querido. A realidade da morte e do estrago que ela causa na existência humana está relatada na Escritura. Servem para nos lembrar da nossa terrível consequência da queda. John Piper, num recente livro que ele escreveu, você pode baixar esse livro, achar na internet, Coronavírus e Cristo, ele diz o seguinte, sobre essa realidade de que a morte, ou as doenças, ou a iminência da morte geram para nós hoje. John Piper diz: Deus está dando ao mundo, no surto de coronavírus,
assim como em todas as outras calamidades, uma ilustração física do horror moral e da feiura espiritual do desdenhoso pecado. A realidade que vivemos, a realidade da morte, o terror da morte, é apenas um reflexo visível do terror da nossa condição espiritual sem o Evangelho de Cristo. Se a morte é horrível, a morte eterna é ainda mais, em total intensidade, mais horrível do que a morte física. Se a doença física é algo horrível, a doença espiritual é algo incrivelmente, absurdamente mais horrível do que a doença física. E é para isso que essa realidade serve em primeiro lugar. A Bíblia mostra essa realidade horrível da morte para lembrar você e eu de que a morte espiritual é extremamente mais horrível e mais grave. Mas o Evangelho tem uma maneira de tratar a morte. E eu queria falar sobre o Evangelho e a morte agora. Jesus está conversando com os saduceus e na sua resposta aos saduceus e aos religiosos sobre a questão do casamento, ele fala do céu. E ele fala do céu dizendo que lá as pessoas são como os anjos que não casam e não se dão em casamento. E por que Jesus faz isso? Jesus está contrapondo naquele momento, além de responder a resposta, a dúvida daqueles homens, ele está contrapondo a ideia dos saduceus de que não existe vida após a morte. Os saduceus não acreditavam nisso. Os saduceus eram materialistas. E eles entendiam que a vida era simplesmente aquilo que estava se vendo perante os seus olhos. Então Jesus, ele mostra que a questão da vida após a morte é algo real ali para os saduceus através da sua resposta. Mas também Jesus rompe, então, além de acreditar e de dizer, olha, existe sim algo além da vida e além da morte. Jesus rompe a lógica da morte. O Evangelho é sobre aquele que morreu rompendo os laços da morte. Ele rompe essa lógica da morte para que a vida fosse algo real, fosse algo que nós experimentássemos em toda a sua totalidade. O Evangelho, então, é sobre viver, sobre Jesus viver numa vida e morrer por nós. É isso que é o Evangelho. Antes lá do domingo da ressurreição, antes de Jesus ressuscitar, Jesus morreu na sexta-feira. Ele experimentou o amargo da morte. Ele experimentou a realidade da morte, que é a realidade de todos nós seres humanos. Jesus também morreu. Pare para pensar sobre isso. Jesus também morreu. Jesus experimentou essa realidade humana. Jesus experimentou todas as realidades humanas, com exceção do pecado. E ele experimentou também da morte. E essa forma de Jesus experimentar a morte, essa realidade, fez com que Jesus passasse por tudo isso e, ao final, rompesse com essa lógica. Nós vamos ver isso aqui. Paulo escreve então lá aos Coríntios, na sua primeira carta, afirmando o seguinte, ele diz, 1 Coríntios 15:3, você pode abrir na sua Bíblia, ele diz, eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. E aí ele afirma, Cristo morreu por nossos pecados. Aqui o ponto é que Cristo morreu, ele teve que experimentar da morte primeiro, como dizem as Escrituras. E com a morte de Jesus, com a sua experiência de morte, de mortalidade, Jesus reconfigura a morte para todos aqueles que creem nele. E essa reconfiguração da morte que Jesus passa a fazer, ela tem uma razão de ser. Lembramos que o primeiro homem que morreu foi Adão. E agora Jesus, e a Bíblia fala sobre isso, é o segundo homem, o segundo Adão. E o segundo Adão experimenta a morte, se coloca numa situação de morte,
para poder reconfigurar a realidade da morte para todos aqueles que viriam após ele. E a ressurreição é essa realidade de que Cristo vence a morte e ele tem o poder de reconfigurar a morte para todos aqueles que creem nele. Como a ressurreição, ele revela o seu poder absoluto sobre a morte, rompendo a lógica de Adão e estabelecendo uma nova realidade. Agora a morte, depois da morte de Cristo e depois da sua ressurreição, tem uma nova realidade, ela tem uma nova configuração e agora uma nova realidade sobre a morte. Algo que era horrível, algo que não tinha jeito, algo que era o fim. Agora, após a morte de Cristo e a sua ressurreição, existe uma lógica diferente, uma realidade diferente funcionando em relação à morte. Paulo fala sobre isso ainda em 1 Coríntios 15, primeiro do verso 20 ao verso 6, ele diz assim: mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, e esse foi Adão, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Olha como Jesus reconfigura a realidade da morte para a humanidade, para todos que creem nele. A morte reinou em Adão, mas agora a vida é possível a partir da ressurreição de Cristo. E assim como todos morremos em Adão, Paulo continua. Paulo está explicando para a igreja de Corinto, porque eles tinham dúvidas sobre a questão da morte. A morte era algo aterrorizante para os habitantes de Corinto. Então Paulo está explicando aqui, olha, assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão uma vida nova. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Paulo continua: então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, pois o Pai, depois de ter destruído todos os governantes, autoridades e poder, pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E aí ele finaliza: o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, na morte de Cristo, na sua ressurreição, a morte é reconfigurada. Cristo vence a morte, mas Cristo diz, olha, a primeira grande batalha foi vencida, mas esse inimigo chamado morte será o último inimigo a ser completamente destruído. As Escrituras nos dizem ainda, Paulo continua mais à frente, dizendo: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão, Jesus, é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro Adão foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma, agora somos como o homem terreno, mas algum dia seremos como o homem celestial. Essa nova realidade ganha força através da vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus. A forma então de lidar com a morte a partir do Evangelho não é esquecendo da morte, não é tentando aplacar a morte com uma moralidade, com uma vida boa, de bondade, numa perspectiva ou numa expectativa, na verdade, instável sobre o futuro. Será que teremos um futuro ou não? Será que teremos vida após a morte ou não? Mas a perspectiva do Evangelho, a forma de lidar do Evangelho com a morte, é uma total confiança de que ela foi vencida por Jesus na vida, na morte na cruz e na sua ressurreição, e ela será aniquilada na sua vinda. Essa é a lógica, essa é a maneira de olhar a morte a partir do Evangelho. No Evangelho você pode viver então com confiança, você pode viver com confiança, mesmo sabendo de sua realidade. Você pode olhar e dizer, um dia eu posso morrer, pode ser que eu adoeça e morra amanhã, pode ser que eu adoeça e morra daqui uma semana,
você pode encarar essa realidade de frente. E o Evangelho te dá confiança para saber da sua realidade. E com esse Evangelho você pode enfrentar dia após dia a vida que você tem que viver e a morte. Mas o que Cristo fez? É interessante, é uma ilustração do que Cristo fez para a gente poder viver. Não sei se você já assistiu o filme novo da Netflix, saiu um mês atrás. Se você está na quarentena, com certeza você assistiu. E um filme, eu falei que é o filme que faz os homens, faz sair lágrima, né? Lágrima, suor másculo pelos olhos. O milagre da cela azul. E lá no filme tem um personagem chamado Memo, né? E a sua filha Ova. E eles têm uma relação de amor intenso. Uma filha que ama o seu pai e cuida do seu pai, que é um deficiente físico. E por uma ironia e por uma injustiça, ele é preso e condenado à morte. Há uma grande história, eu não vou poder contar o filme inteiro, mas as pessoas na prisão percebem que ele não era o assassino, que ele era uma pessoa boa, ele estava condenado, mas ele não era o assassino. E havia ali naquela prisão um dos homens que tinha cometido um crime. Provavelmente o crime dele foi contra a sua filha, né, ou um familiar dele, eu não me recordo muito bem. E aí não tinha mais jeito, a sentença estava dada. Memo teria que morrer. Ele teria que ir para a forca já estava pronta. A sua filha se despediu dele. Ele estava pronto para ir. Mas alguém, aquele homem que se compadeceu dele, decidiu morrer no lugar dele. Ele foi então e disse, né, isso eu estou conjecturando, eu vou no lugar dele. Então ele vestiu a roupa do Memo, e foi isso que Jesus fez por nós, ele vestiu a nossa roupa, ele vestiu a nossa realidade humana. Ele assumiu o lugar dele, ele foi para a forca, e lá ele morreu, no lugar de Memo. E por causa da morte dele, Memo pôde sair e viver uma vida ao lado da sua filha. Por causa da morte daquele que morreu no seu lugar, ele pode desfrutar de vida, de ter vida ter uma vida feliz com a filha dele que ele amava. Foi exatamente isso que Cristo fez. A morte de Cristo inaugura uma nova realidade de vida para aqueles que creem nele, para aqueles que têm a confiança do Evangelho no seu coração. Essa é a realidade do Evangelho. Cristo rompe essa lógica. E para finalizar, então, eu queria trazer algumas conclusões sobre o que o Evangelho faz. Paulo está ensinando a igreja de Corinto sobre a morte. Paulo diz então para a igreja de Corinto: fiquem tranquilos em relação à morte. Saibam que a morte ela foi reconfigurada a partir de Cristo. Saiba que vocês podem até morrer, mas vocês serão ressuscitados. Cristo ressuscitou. Não temam a morte, não temam o futuro. Saibam que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Já não há razão para ter esperança nessa vida. É isso que Paulo está dizendo para a igreja. Então, creia, saiba. Se Cristo não ressuscitou, comemos e bebamos e amanhã nós morreremos, perca a esperança. Mas ele diz, não, Cristo ressuscitou. Testemunhas o viram, os apóstolos o viram, pessoas morreram pela sua ressurreição, dizendo que ele ressuscitou, ele venceu a morte. Paulo diz isso. Então saiba que assim como ele morreu, ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. O Evangelho reconfigura a realidade de vida e morte. Paulo diz isso. Então o Evangelho reconfigura a sua visão sobre vida e morte, altera a maneira como nós vivemos entre o nascimento e o possível falecimento. Não vivemos mais então nem de maneira liberal, daquela maneira que eu quero ser feliz, então abro mão de tudo e vou curtir a vida, comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos mesmo, então deixa eu curtir a vida, deixa eu aproveitar a vida, deixa eu ser feliz do meu jeito, a todo custo. Não é essa a maneira do Evangelho lidar com a morte, com a vida antes da morte, com a morte ao se deparar com essa realidade. Mas também o Evangelho não é a ideia de que tentamos garantir um lugar na eternidade sendo bons,
sendo pessoas do bem, cumprindo padrões morais, preocupados, tentando esquecer da morte, ou com medo da morte. Mas no Evangelho nós vivemos uma confiança no poder de Jesus sobre a morte, sobre o pecado. Sabemos que Ele destruirá a morte e o pecado. Ambas serão aniquiladas, ambas serão lançadas no lago de fogo. Não nos preocupamos mais com a morte, porque Jesus já cuidou disso para você. Não se preocupe com a morte. Ela pode ser a sua realidade, como pode ser a minha. Você sabe da morte, mas Jesus já cuidou da morte para você. Viva em paz. A partir do Evangelho, estamos seguros para viver também para a glória de Deus. Essa é a segunda conclusão. Você tem então uma sentença de morte física, mas você foi justificado e perdoado para a vida, e a vida é Cristo. Viva como Jesus, que mesmo sabendo do seu futuro, seguiu em frente, confiando em Deus que o ressuscitaria. Jesus foi para a cruz, ele viveu a sua vida sabendo exatamente o que aconteceria, mas ele viveu confiante, sabendo que a ressurreição era a maior realidade acima da morte. E essa é a realidade do cristão, essa é a realidade do Evangelho. E Paulo, falando sobre isso em Filipenses 1, 20 e 21, ele diz: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo estava no corredor da morte, mas ele pôde dizer que o viver é Cristo, que a vida é Cristo. A vida que temos é Jesus. Se na vida ou se na morte, nós temos a Cristo. E isso muda tudo. Quando a morte chegar, a terceira conclusão, se Cristo não voltar antes dela, olhe para a morte e diga: onde está, ó morte, o teu aguilhão? O que é o aguilhão? Era um instrumento que machucava o boi, para escravizar, para colocar o boi sob o seu domínio. Você pode olhar na cara da morte e dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quando você fechar os seus olhos com Cristo, você vai poder dizer na morte, e a morte tentar laçar você vai poder dizer para ela: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus estará com você na morte e te manterá vivo. Ele é aquele que anda com você no vale da sombra da morte. Você pode enfrentar a morte de frente, porque você tem aquele que venceu a morte. E por último, recupere o doce da vida, lembrando da vida que temos no Evangelho. Não viva também com medo, não viva preocupado, recupere o doce da vida. E como? Pensando nessa vida? Não. Pensando na vida que temos em Cristo, pensando na eternidade, pensando na realidade de novos céus e nova terra. Não ponha esperança nessa vida. Paulo vai dizer: se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, somos os mais miseráveis, dignos de compaixão de todos os homens. E eu sei que a realidade da morte é dura, como a Bíblia trata, mas lembre-se do que Cristo fez por você. E John Stott traz umas comparações interessantes, porque a Bíblia nos permite fazer isso. E ele coloca, eu queria trazer 3 aqui. Ele diz: se adorar com o povo de Deus na terra já é profundamente satisfatório, o que é verdade, é muito bom a gente adorar como igreja, então a adoração com todos no céu será ainda mais emocionante. Se a glória de um pôr do sol, sabe aquele belo pôr do sol, já nos impressiona, como será quando estivermos diante da beleza do novo céu e da nova terra? Se algumas vezes nessa vida caída e má experimentamos o que é nos alegrar com uma alegria indizível e cheio de glória, temos momentos de uma alegria que enche o nosso coração, podemos ter a certeza de que isso acontecerá com mais frequência no lugar onde não haverá tristeza nem lágrimas. Guarde, traga ao seu coração a vida que o Evangelho deu a você. Traga ao seu coração o tempo todo
de que a vida que o Evangelho te forneceu é incomparavelmente melhor do que a vida nessa terra. E essa também é uma maneira de lidar com a vida e com a morte do Evangelho. Não olhe a morte apenas, mas olhe para a vida que você tem em Cristo Jesus. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro em Cristo. Vamos orar. Querido e amado Deus, nos ajude, Senhor, a entender o Evangelho, entender a Tua graça, entender como que o Evangelho reconfigura tudo na nossa vida, mas também como que o Evangelho reconfigura a maneira de ver a morte e de viver a vida hoje até a nossa morte. Que o Senhor ajude a cada um de nós, cristãos, filhos de Deus, a viver com a esperança correta do Evangelho, a saber que com o Evangelho podemos viver com poder, com o Evangelho podemos viver confiantes, Pai, de que não precisamos nos preocupar com a morte, não ignorando essa realidade, mas mesmo vendo e sabendo da realidade, saber, Senhor, que temos Jesus, que temos aquele que venceu a morte, que temos por causa do Evangelho uma nova configuração da morte. A morte lembra das nossas limitações, a morte lembra da nossa triste realidade hoje, mas mais do que todas elas, Cristo morreu por nós e nos deu vida. Ajude-nos, Pai, a olhar para frente, olhar para a vida que temos em Cristo, olhar para o futuro, olhar, Senhor, e saber que a vida em Cristo ela é incomparavelmente melhor do que a vida que temos aqui. Se esse mundo mau e caído, cheio de tristezas, Pai, fornece uma alegria e uma beleza, quanto mais, Pai, novos céus e nova terra, quanto mais uma vida eterna em um lugar perfeito, em uma realidade nova e perfeita, no reino eterno de Cristo, será melhor do que o que nós vivemos hoje, Pai. Ajuda-nos a entender todas essas realidades que o Evangelho produz em nós e a viver de uma maneira diferente em relação à vida e à morte, Senhor. Cristo ressuscitou. Cristo é a nossa vida, Pai. E por isso podemos viver de maneira completamente diferente essa vida até a nossa morte, Senhor. Nos ajuda, aplica o Evangelho aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Nós vamos ter mais uma música, mais um momento de louvor.
sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, igreja. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, graças eu te dou, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de te louvarmos, ó Deus, e engrandecermos o teu santo nome, ó Pai. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos deu dons, talento, voz, disposição, ó Deus, para estarmos aqui, mediante esse momento tão difícil, ó Pai. O Senhor nos deu saúde, ó Pai, para que hoje nós pudéssemos estar nos adorando, te adorando, ó Deus, da maneira como nós podemos. Sabemos das dificuldades que temos aqui por trás, de todas as limitações que nós temos, mas o Senhor, Deus, é um Deus todo-poderoso e está no controle de tudo e tem nos sustentado, Senhor, até aqui, tem nos ajudado, ó Pai, para que nós pudéssemos realmente transmitir isso aos nossos irmãos que estão em casa, no seu conforto, tendo a oportunidade de adorar ao Senhor, tendo a oportunidade de aprender a Tua palavra, ó Deus, que todos nós possamos valorizar este momento, mesmo que seja da maneira como nós não imaginaríamos que aconteceria, ó Deus, mas Tu sabes de tudo, Senhor, e de todas as coisas. Nós queremos apenas Te louvar e engrandecer, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que está conosco, irá nos ajudar neste momento e que nós passaremos por isso, ó Pai, dando glória somente ao Senhor. É isso que nós queremos fazer até o fim dos nossos dias, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.